Bem-vindos ao Coaching Cast! E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Rogério. Muito obrigada pela tua presença. Eu vou deixar que ele se apresente, porque eu já descobri aqui que o currículo dele é enorme. É verdade. E nós vamos falar sobre negócios. Ele é médico, coach, tem infinitas outras. Tá no digital de uma maneira assídua. E a gente aí quer saber tudo que tá acontecendo na vida dele. Então, acompanhe o nosso episódio até o final. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. O Aguinaldo a gente conheceu lá na formação. Sim. Né, Aguinaldo? Acho que tem uns 2 anos. 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né? Um ano e Mais meio. ou menos. Ah, mas como você me disse, meu nome é Rogério Silva. Sim. Eu sou médico, né? Sou cardiologista de formação. Mas antes da cardiologia tem mais uma outra residência que é clínica médica. Depois da cardiologia eu fiz a formação em coach. Depois eu fiz uma pós-graduação em psicologia, outra em neurociência e outra em coach. Aí depois eu fiz uma formação em nutrologia, outra pós-graduação em emagrecimento. Então, é um currículo um pouco extenso. E antes disso, eu fui técnico de enfermagem também, né? E que foi o que me motivou a entrar na medicina. Fora as outras formações complementares, como eu também sou especialista em ECMO, aquele pulmão e coração artificial, né? Que na época do Covid aí a gente acabou usando muito. E mergulhei nesse mundo aí da inteligência emocional, porque acho que isso trouxe realmente uma visão diferente para mim das coisas e de mundo, na verdade, e de autoconhecimento. Então, e realmente me dediquei a estudar um pouco mais isso. Doutor, o que te incentiva a buscar tanto conhecimento? Então, acho que eu não sei o porquê, mas eu nunca estou contente com o momento em que eu estou. Eu sempre busco o crescimento. Eu lembro que eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai é analfabeto, não sabe nem escrever. Minha mãe só estudou até a 1ª série. Na minha família, os meus irmãos, eu que sou o único formado, os outros não passaram do ensino médio. Mas desde criança eu nunca estava contente. Nunca estava contente com o trabalho atual, com a formação atual, com a condição atual. Eu sempre queria buscar algo mais. Eu lembro que quando eu estava na roça, eu não gostava de trabalhar na roça. Eu odiava trabalhar na roça. E aí, meu pai falava assim, ou vai pra roça, ou vai estudar. Né? E estudar naquela época era muito difícil. O acesso à escola era muito complicado. Mas, depois eu vou contar para vocês um pouquinho dessa trajetória. Mas aí, quando eu terminei o ensino médio, não tinha mais escola. Não tinha como estudar mais, porque não tinha faculdade, a gente não tinha condição de bancar. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí, comecei a fazer concursos públicos. Primeiro concurso, passei para agente comunitário de saúde. 6 meses depois, falei, vou começar a fazer auxiliar de enfermagem. 1 ano depois, terminei o auxiliar de enfermagem, era 1 ano e pouquinho. Falei, vou começar a fazer o técnico em enfermagem. Depois falei assim, não tá legal, vou fazer o técnico em mobilização ortopédica. Depois falei, vou fazer medicina agora. Aí todo mundo falou assim, você tá louco. Porque eu ganhava na época um salário trabalhava em 2 empregos, então a gente ganhava ali uma média de uns R$2.000 por mês. E só a mensalidade da faculdade era 4.000. E quando eu falava que ia fazer medicina, todo mundo achava que eu tava louco. Porque você conhecia as condições financeiras dos meus pais. Faculdade pública seria quase impossível passar, porque eu não tinha acesso a um bom cursinho. E bancar uma estadia fora das regiões que nós morávamos seria muito difícil. Meu pai bancar isso para mim. E entrar numa faculdade privada estaria fora de cogitação. Sim. Mas eu sempre acreditei. Eu vou fazer medicina, eu vou fazer por isso. E aí comecei a estudar para concurso público. Por conta? Por conta própria. E aí eu acho que eu tenho 86 aprovações em concursos públicos. Caraca! Dentro das vagas. Não é aquela aprovação. Tem o pessoal que fala assim, não, eu passei no concurso. Ele conseguiu classificar, né? Se você, alguns editais, ó, acima de 50% da prova, você fica lá no cadastro reserva. Não, dentro das vagas. Eu fazia todo final de semana um concurso novo. Tudo quanto era concurso que aparecia, eu fazia. Eu nunca estava contente com o concurso. Suas notas sempre foram acima da média? Não. Muito pelo contrário. Você pega meu histórico da faculdade, não tem um 10. Caraca. Nenhum 10. Eu acredito muito que é o desafio que você queria trazer para você sempre, né? Sempre. O desafio e a dedicação.
Eu sempre fui muito dedicado. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, né? Os meninos do estúdio aqui sabem dos lançamentos, quando eu falava assim, vamos fazer isso, cara, tem que fazer agora. Não é amanhã, não é depois. Eu sou zero procrastinador. Você é Uau. dominante mesmo, né? O meu perfil, na verdade, É. ele é mais influente que dominante. Ah, eu imaginei. Só que eu perdi muito essa influência. É. Muito. Eu vejo meu filho hoje, que tem 2 anos e 7 meses, Sim. ele é o mesmo perfil que eu. Só que ele é o garotinho que chega nos lugares e conquista todo mundo. Aham. Só que eu não sou assim. Hum. Mas eu era. Mas acho que com todos os traumas da infância, dificuldades, abusos que nós vivemos, eu perdi essa questão da influência. E me tornei muito dominante. Mas no meu perfil, eu sou 83% influente, né, e 74% dominante. Mas, doutor, ouvindo você falando assim, eu imagino que suas crenças de identidade, principalmente, são muito fortes. Porque pra você não ser um aluno. Que quando você falou, passei em tantos, eu falei, bom, que aí é acima da média, né? Não, não é. Eu imagino que. E aí você falou sobre segurança, de ter certeza que você ia passar e tudo mais. Como é que você sentia você antigamente? Você consegue falar pra gente? Olha, consigo sim. Isso é muito interessante. Uhum. E eu praticava isso. Inclusive, eu já cheguei a dar uma palestra numa igreja falando sobre isso. É tão interessante assim que quando eu falava para todo mundo que eu falava assim, eu vou fazer medicina, o pessoal falava assim, riam, né? Literalmente riam, duvidavam. Mas quando eu deitava na minha cama, eu olhava para o teto todos os dias, eu falava, eu vou fazer medicina. Isso depois eu aprendi lá na psicologia que se chama autossugestão. Uhum. O poder da autossugestão ele é muito grande. Ele fortalece uma crença. Sim. E é uma das formas de você instalar uma nova crença. Uhum. E eu acreditava que eu ia, porque eu já tinha passado por vários processos, por coisas menores, e tinha conseguido. Então eu acreditava que eu ia conseguir. E eu tenho uma memória, eu tenho uma capacidade criativa muito grande de me imaginar. E eu via eu nos corredores dos hospitais, eu deitava na minha cama assim, ó, e ficava olhando pro teto. Era a visão clara de futuro, né? Daquilo que você queria. Total. Quando eu cheguei na pós-graduação de psicologia, que tinha algumas coisas que era voltada para isso, eu falava, isso eu já fazia isso aqui, ó, Uhum. lá antes de entrar na faculdade de medicina. E tudo foi acontecendo, tudo foi se concretizando, Deus foi abrindo portas e o impossível aconteceu. Uau. Uhum. Vários impossíveis para mim conseguir chegar à faculdade de medicina, foram vários impossíveis, né? Mas lógico, eu sempre fui muito dedicado. Uhum. Eu estudava de noite. Só que as minhas notas eram muito ruins. Tanto que eu prestei 3 vestibulares na faculdade privada. Eu fui passar no terceiro. Os 2 primeiros eu não consegui passar. Tive que entrar num cursinho pré-vestibular para conseguir entrar na faculdade privada. Na época, a concorrência foi de 35 por 1. Né, que já era uma concorrência grande. Uhum. Né? Mas eu sempre fui muito dedicado. Isso se tornou muito mais claro durante a faculdade. Porque eu via que os meus amigos estudavam menos que eu e tiravam notas melhores. Já eu não, estudava mais, era mais dedicado e minhas notas não eram as melhores. Mas da minha turma, por exemplo, foram poucos o que realmente fizeram o caminho que eu fiz. Né? Eu já vim depois, prestei 5 provas para residência, passei nas 5 para clínica médica. Aí depois terminei essa, fiz mais 6 provas para O que residência de você acha que cardiologia. mudou pra Olha, você ter esses resultados assim tão intensos? então, Sendo que nem nota você tirava. O que pois você é. acha? Olha, eu não tenho dúvida. Dedicação e persistência. Nos primeiros 10 concursos, eu chorava. Porque eu não Uhum. conseguia nem classificação. E continuou lá batalhando pra. Eu não desistia. Uhum. Só que depois que eu passei no primeiro, eu aprendi a fazer as provas. Eu descobri como era que eu tinha que fazer. Só que eu não focava só na minha área, que era enfermagem já. Uhum. Eu fiz prova para polícia civil, para polícia militar, para bombeiro. Fiz prova para agente de segurança pública, que era agente de trânsito, para aquele agente que hoje é polícia carcerária, para aquilo lá também passei nesses. Fiz para agente penitenciário federal,
Cara, Correios, Banco do Brasil. O Banco do Brasil eu não passei. o doutor Rogério é cheio de mil e uma citações, utilidades. É. né? Mas foi isso que foi isso que abriu as portas e abriu um pouco da minha cabeça. Sim. Porque assim, e o legal era que quando eu chegava num dia pra fazer prova, o povo já ficava muito bravo comigo. Porque falava assim, Rogério, você já passou em 200 concursos, você já trabalha em 2 empregos, o que você tá fazendo aqui? Eu falava assim, o amanhã não me pertence. Ah, É. E isso foi muito bom porque com isso eu consegui passar nos concursos de Cacoal, Rondônia, que foi onde eu fiz a faculdade de medicina, ou seja, aí eu conseguia trabalhar do lado da faculdade. Aí eu passei em um outro concurso da cidade vizinha, que era Rolim de Moura, que bancava 30% da mensalidade. Tinha uma espécie de uma lei municipal que eles ajudavam você a pagar a faculdade. Uhum. E eu só descobri porque eu fui fazendo. Então, todos os concursos do estado de Rondônia, eu fazia. Todos. E alguns federais. Então, foi isso. E quando eu vejo vocês aqui no podcast aqui, gravando, é aquilo que eu te falei. Uhum. Eu não tenho dúvida que vai ser sucesso. Amém. É só não desistir. Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente persiste, a gente realmente acredita que vai dar certo, cara, eu não tenho dúvida que dá. E uma coisa muito interessante de manter a persistência é as experiências que você vai tendo, Nossa. que vão te fortificando, e aí a hora que você olha pra trás, assim, eu tô passando por isso aqui sim, mas olha só o que eu passei ali. Com Olha só o que eu certeza. passei, sei lá, mês passado, semana passada, olha essa situação aqui, então isso daqui vai ser fácil pra mim. Todo dia tem a chance de fazer um novo, fazer diferente, né? Fazer Sem melhor. dúvida, sem dúvida. As experiências forjando as nossas crenças de capacidade, Identidade. pra cada vez ser melhor. Nossa, e eu tô de verdade, assim, é que eu adoro. Você me desculpa, mas eu adoro pessoas inteligentes. Eu amo conversar Mas com. eu não sou inteligente. Tudo bem, mas é dedicado, então. Mas eu sou. Esse ano eu já li mais de 40 livros. Mais de 40. Eu gosto muito de conversar com pessoas assim que sempre estão buscando, porque eu também sempre tô buscando. E eu gosto, sabe? É uma coisa que me interessa. Então é um prazer muito grande pra mim estar aqui. Acho que vocês conversaram com a minha esposa, né? Sim. A minha esposa, acho que ela é umas 10 vezes mais inteligente que eu. Inclusive, a gente falou pra ela que ela tem que começar o podcast dela. É, exatamente. Que a história dela, a força dela, ela tá perdendo super tempo interessante. de impactar outras vidas. Eu sei disso. É. E eu falo isso pra E ela. incentiva ela lá, doutor. Não, pelo com amor. certeza. Eu incentivo, eu falo, eu acho que ela precisa realmente. Eu acho que a nossa história, ela não é à toa. Uhum. É verdade. O fardo que a gente carrega, as superações que nós temos, isso, na verdade, reflete. São, às vezes, milhares e milhões de pessoas que passaram por isso, que precisa Sim. ver. Ah, se aquela pessoa passou, eu também consigo, né? É É isso. verdade. É verdade. E olha, em que momento que levou o senhor a fazer psicologia? Então, é aquilo que eu te falei. Eu nunca estou contente com a situação atual. Uhum. Né? Por exemplo, depois que eu terminei as pós-graduações, eu comecei um projeto de... Você já estava formado em medicina, né? Já era cardiologista, né? Já tinha estudado 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de residência em clínica médica, 2 anos de cardiologia, mas a formação em oxigenação por membrana extracorpórea, que foi um curso mais intenso, mais de curto período. E aí eu falei assim, preciso fazer alguma coisa. Aí fui lá no método IP do Pablo Marçal, e aí, ouvindo ele falar muitas coisas, comecei a estudar muito essa literatura. Né? Aí eu li algumas literaturas, como por exemplo, tem um livro que inclusive que ele falou assim que foi um livro que abriu muito a cabeça dele, que foi Inteligência Emocional de Daniel Goleman, e um outro livro chamado Manual da PNL. Uhum. Né? Eu já li esses 2 livros e eu achei interessante. Uhum. Aí eu falei, mas não dá para ficar só no livro. Aí eu falei, vou buscar uma pós-graduação nisso. Aí achei uma pós-graduação dentro da psicologia positiva e dentro da neurociência. E tinha o coach junto. Falei, eu vou fazer as 3 logo. Né? E fiz. Terminei essas 3, As não 3 contente. de uma vez? De uma vez. Aí falei assim... Vou perguntar, assim, no total de tudo, quanto da medicina que você tem de tempo aí estudando, Olha, se dedicando? foi muito tempo.
Porque só de faculdade foi 6 anos, Aham. mais 4 anos de residência. Esses 10 anos são integrais. Sim. Literalmente mais de 12 horas por dia de dedicação, né? Eu não estou falando assim de um estudo, tipo uma pós-graduação que eu estudo em casa. Sim. Não. Eu estou falando de dedicação integral. Eu entrava na faculdade 8 horas da manhã, eu saía da faculdade 17 horas, 18 horas, e eu continuava estudando no meu plantão. Era mais de 12 horas de dedicação por dia. E na residência, idem, muito mais do que isso. Na residência a gente entrava às 7 horas da manhã, não tinha horário para sair. Então 10 anos de dedicação, muita dedicação. E aí depois veio esses outros cursos de formação, por exemplo, fui fazer o curso de formação em oxigenação por membrança corpórea, foram 15 dias de curso de 16 horas por dia quase. Uhum. Né? Não é uma coisinha. Aí a pós-graduação foi mais 1 ano, essas 3 pós-graduações. Né? Que se fosse fazer separado, seriam 3 anos. Uhum. Né? Aí depois teve mais a outra pós-graduação que eu estou terminando agora, que é em terapia cognitiva comportamental, e uma outra, que é uma pós direta em emagrecimento. Eu também já acabei de fazer, terminei há uns 6 meses atrás, uma formação em nutrologia. Então, eu sempre estou buscando Se um desafio aperfeiçoar, novo, né? se aperfeiçoar. Sem dúvida. Caraca. Ô, doutor, e quando você estava fazendo ali essas 3 ao mesmo tempo, qual era a diferença que você via entre elas? Então, eu escolhi fazer as 3 porque elas estão interconectadas. Né? Eu acho que só a psicologia sem neurociência é muito vazio. Você tem uma teoria muito grande, mas a neurociência, em especial nos dias de hoje, ela traz uma abordagem muito eficaz e muito diferente. Você consegue, com certeza, ter uma visão mais profunda da psicologia. E aí tem o coach junto nessa pós-graduação, porque o coach ele traz essa abordagem da psicologia. Sim. Uma abordagem um pouco diferente, mas o fundo é da psicologia. E hoje, Daniel Goleman, que foi talvez ali o cara que começou realmente a trabalhar a inteligência emocional, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem uma pessoa que é muito forte também, que é o professor Dr. Augusto Cury, Uhum. mas ele não trabalha diretamente ele não utiliza o termo inteligência emocional. Ele tem uma outra abordagem, mas que é A mesma na coisa, né? mesma linha, que é basicamente ali, que é o gerenciamento das emoções, Uhum. que é a forma que ele trabalha, que eu já li alguns livros dele também, e um cara que realmente de tirar o chapéu. Sim. Mas aí, assim, é desafio. Eu acho que a gente só cresce se desafiando. Agora, para você começar um desafio, você tem que ter persistência nele. E Verdade. aí, a crença de identidade, eu acho que ela precisa estar muito presente. Eu, na verdade, assim, no início, eu acho que não era a crença, assim, que eu era capaz, que eu posso, não era isso. Era raiva, era ódio. E onde você descobriu essa raiva, esse ódio? Eu acho que a pobreza, Beleza? a miséria, os bullying que a gente sofria, todos os tipos de abuso que você pensar, fome. Eu era assim, a gente era muito pobre, não pobre, paupérrimo. Eu ia para a escola com um chinelo de pneu construído à mão, pneu de caminhão, né? O mesmo calção todos os dias. Então, assim, a galerinha, a molecada zoava, né? Zoava mesmo. E eu sempre levava aquilo para dentro de mim. Então, eu falava para mim assim, cara, eu vou ser alguém na vida. Então, assim, às vezes quando eu tava fraquejando, eu falava assim, não vou. Depois eu entendi que esse era o foco errado. Porque assim, eu posso me tornar um multimilionário, um bilionário, com esse, assim, usando essa força para me motivar, pode. Mas eu nunca vou ser feliz. Verdade. Porque o fator motivador é outro. Sim. E aí, só que depois que eu descobri isso, aí a minha vida mudou completamente. Como é a sua família com isso hoje? Vendo de onde você saiu, pra onde você chegou? Olha, Seus pais? meus pais, assim, graças a Deus, eles são vivos ainda, né? E sim, meu pai e minha mãe têm muito orgulho de mim, né? De toda essa trajetória, de saído da roça, de realmente ter construído algo aí com bastante dedicação, com muito esforço, e chegar onde eu estou hoje, em um dos melhores hospitais do mundo, né? Então, realmente, meu pai tem muito orgulho de mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E a gente sempre foi uma família bem unida, assim, nesse sentido. Então, hoje eu entendo que Deus não me deu essa oportunidade à toa, né? Hoje eu sou
o âncora da família, né? Quem sustenta tudo na família, tanto do ponto de vista psicológico, emocional, financeiro não, graças a Deus, porque hoje também os meus irmãos não são ricos, não são milionários, mas têm uma condição que eles conseguem viver bem, Uhum. né? Então, mas sem dúvida hoje, acho que quando eu olho para trás, quando eu tive recente com meus pais e consigo ver nos olhos dele assim, a alegria, falar assim, poxa, meu filho é médico, meu filho está lá num grande hospital hoje em São Paulo, meu filho é referência, meu filho é médico de ator, médico de cara famoso, né? Então é bom você ouvir isso, né? Mas isso não me emociona mais. Porque eu acho que hoje eu descobri minha verdadeira identidade, o meu verdadeiro propósito. E qual que é o Então, teu propósito hoje? o meu propósito hoje, eu acho que é levar transformação para as pessoas. Eu acho não, é levar transformação. Não só usar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, né, e mostrar para as pessoas, porque eu acho que a gente precisa falar. Boca fechada mata. É Isso eu verdade. aprendi. Então você imagina hoje, se eu chegar aí para um garotinho de 15 anos de idade que tem um sonho, por exemplo, de entrar numa faculdade, que está desacreditado, Uhum. mas eu mostrar para ele que eu fui pior do que ele e eu cheguei. Imagina o quanto isso pode impactar É verdade, doutor. a vida Verdade. de uma criança, Com a vida de certeza. um jovem, né? E eu tenho um grande sonho, que eu acho que é realmente um grande sonho, que eu quero, eu ainda vou fazer isso. Eu quero, não, eu vou fazer, eu tenho absoluta certeza disso. Sim. Eu quero construir uma escola. Uma escola onde eu quero, falei para minha esposa, é um objetivo muito ambicioso. Eu quero Uhum. formar, por ano, 1.000 alunos. 1.000. Eu quero formar eu quero botar 1.000 alunos dentro de uma escola e a cada ano esses 1.000 alunos, assim, depois de 3 ensino médio. Por que eu quero fazer isso? Porque isso foi uma grande dificuldade na minha vida. Uau. Eu quase não consegui estudar no ensino médio. Porque quando eu terminei o ensino fundamental, não tinha mais estudo na minha região, Uhum. onde nós morávamos. Ou eu tinha que pedalar 30 quilômetros todos os dias para estudar, ou meu pai tinha que me bancar na cidade, ou eu desisti. E eu fui pedalar. Comprei uma bicicleta, ajudou meu pai, e eu pedalava 30 quilômetros para estudar todos os dias. 30 para ir, 30 para voltar? Não, 15, 15. 15, 15. Estrada de chão, Uhum. né? Às vezes debaixo de chuva, e trabalhava o dia todo na roça. Então, assim, eu tinha certeza que eu não queria essa vida para mim. Toda vez que eu saía 4 horas da roça, comia um arroz com ovo frito, pegava a bicicleta, sabia que eu tinha que pedalar 15 quilômetros, chegava cansado na escola, depois, 11 horas da noite, chegava em casa às vezes 1 hora da manhã, porque era debaixo de chuva, sol, barro e tudo mais. Eu falava bem assim, cara, eu preciso sair dessa vida. Como é hoje pra você saber que o teu filho não vai passar por isso? Nossa, A isso gente é... teve uma conversa com a Alana aqui, eu fiquei até emocionada de ver como ela criava uma ideia. Falando de crenças, assim, como ela tava criando um filho de uma maneira forte, de uma maneira tão bonita que eu falei, pelo amor de Deus, vai abrir um podcast pra você falar quantas mães não estão machucadas e passam pelo mesmo tipo de Sim. situação que você. Como é que é pra você saber que o seu filho não vai precisar passar por isso? Olha, e pra mim isso é confortante, né? E muito mais confortante é ter a Lana como mãe do meu filho. É assim, hoje eu falo todos os dias isso pra ela. Assim, Uhum. ela é uma excelente esposa, mas ela é muito melhor como mãe. E filho é uma bênção do Senhor, né? É. Então, assim, eu vejo, olho pro meu filho hoje e falo assim, poxa vida, ele não vai precisar passar pelo que eu passei. Eu acredito também que para a Lana o coaching foi fundamental para ela Ah, ter sem esse dúvida. vínculo, né? Com o Porque filho. a gente acaba descobrindo muitas coisas e aprendendo coisas que se a gente não estudar, a gente Sim. não vai entender. É. Né? Então, para mim, o coach ele trouxe muitas coisas, como eu falei para vocês, no início da conversa, antes da gente começar o programa Sim. aqui, a minha visão ela era muito limitada. Uhum. Quando eu terminei a cardiologia, eu comecei a trabalhar como cardiologista, para mim era o topo. Né? Eu cheguei aqui, ó, aqui acho que não dá para ir mais. Mas depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, olhar o mundo, acreditar mais em mim, né? Que realmente eu acredito que Deus ele não colocou o ser humano aqui para ser um fracassado. Sim. É. Ele quer que
os filhos dele sejam pessoas prósperas, sejam pessoas amadas, respeitadas e que ajude a obra dele cada vez mais. Uhum. Tanto que Salomão continua sendo até hoje o homem mais rico do mundo, Sim. né? Então eu acredito piamente, eu tenho plena convicção nisso. E o coach ele me deu essa visão, Uhum. né? Eu não trabalho como coach, mas eu fui fazer a formação para buscar conhecimento e esse conhecimento me impactou e me motivou a buscar outras áreas também dentro ali que estejam vinculadas com a medicina, mas para abranger o maior número de pessoas. O quanto você acredita que a neurociência é fundamental hoje na forma como as pessoas trabalham a saúde mental das pessoas? Olha, isso é tão importante, Uhum. Aguinaldo. Quando a gente estuda neurociência, a gente aprende que tudo na nossa vida, que todas as emoções, que todos os comportamentos, eles são mediados por reações químicas. Uhum. Basicamente, quase tudo que acontece na nossa vida. Se você tem uma explosão de raiva, tem um hormônio por trás que teve uma reação química. Sim. Se você está triste, tem um hormônio por trás que antecedeu uma reação química. E quando você começa a entender isso, e você começa a ver que o ambiente que você vive, que o que você ouve, que o que você vê, pode impactar diretamente isso, você começa a se autoconhecer e a policiar tudo que você vê, tudo que você ouve, os ambientes que você frequenta. Porque, assim, é sensacional. Então, acho que grande parte do que ocorre na nossa vida é químico. Uhum. E é daqui. E entender isso é primordial. Doutor, a gente sabe que a química, ela vai alterando as nossas estruturas. E quando você pega uma criança que sofreu abuso, maus tratos e tudo mais, e tem a química interna tão negativa, assim, tão estressante, tão deprimida, depressiva, e você sabe que aquilo ali vai gerar um adulto disfuncional. Você acha que esse adulto, mudando ali, talvez os estímulos exteriores que geram essa química interna, eles podem ser curados? A gente... E acredito piamente. Hoje, a neuroplasticidade, a gente estuda isso na neurociência, ela é uma realidade. Uhum. Tem, assim, um problema, né? A criança em especial, a criança, ela é uma esponja que ela absorve literalmente tudo que ela vê, ouve, né? Tudo que ela toca. Então, ela é altamente remodelável. Após aí, quando eu cheguei por volta dos 11, 12 anos, ocorre o que nós chamamos de uma poda neural, Uhum. que é uma redução da quantidade de neurônios. Se a criança ela é exposta a muitos anos de sofrimento, dor, abuso e tudo mais, ela pode desenvolver alterações não só químicas, mas orgânicas e estruturais. Sim. O cérebro dessa criança ele vai ter alteração não só química. Então, a longo prazo, essa criança pode ter sérias complicações. É possível reabilitar? Sim, mas eu acho que não na essência, de uma forma muito completa. Eu acho que essa pessoa ela pode melhorar muito, muito mesmo, sem dúvida, mas ela seria muito diferente se ela não tivesse sido exposta a tudo aquilo que fez ela sofrer todas essas alterações. Imagina hoje uma pessoa, por exemplo, que vive num ambiente onde o pai é um abusador, né? Ou seja, essa criança ela vai estar 100% dos dias com cortisol lá em cima, com adrenalina lá em cima. Esses hormônios, eles vão gerar reações químicas que vão literalmente destruir células. Embora nós tenhamos a certeza da neuroplasticidade, da formação de novos neurônios, mas é diferente. Então, esses traumas, essa pessoa vai carregar. Ele vai estar junto com ela ao longo da vida. Embora ela possa ressignificar isso, ela possa mudar isso, mas vai estar no DNA. E doutor, o que que você acha assim, não sei nem se é sua área, mas como você tem aí muita bagagem, das pessoas que têm um preconceito contra a medicação e que não usam medicação e que são indicadas por médicos? Olha, a medicação ela é extremamente importante quando indicada por um profissional qualificado para ajudar no processo. Um exemplo claro, por exemplo, hoje,
Depressão. Você tem uma pessoa com uma depressão grave. Essa pessoa não vai conseguir se curar sozinha. Só com atividade física, só com psicoterapia. Não vai. Ela precisa de ajuda farmacológica. E o fármaco vai ser o quê? Uma medicaçãozinha que vai induzir ali a produção de um certo hormônio, ou vai inibir ali a recaptação, que seria a destruição desse hormônio que é produzido pelo próprio organismo dele, para que ele se sinta melhor, para que ele tenha uma iniciativa de fazer alguma coisa. E que ao longo do período, isso remodele ali a sua percepção. Agora, se já é um caso, por exemplo, de uma depressão leve, se essa pessoa fizer uma atividade física e uma psicoterapia, ela já vai melhorar. Se é uma depressão moderada, às vezes nem tem indicação de medicação, né? Mas o remédio hoje, ele é super importante. Mas na dose certa, no momento certo e prescrito por um profissional certo. E eu falo assim, né, que quando a gente vê os estímulos, por exemplo, que é passado lá no método CIS, que é reprogramação de crença nos 4 dias, você vê a diferença de uma pessoa que entra de uma forma depressiva, com vários sintomas de cortisol, como você está falando a respeito de neurociência, tudo, e quando ela sai completamente diferente, e já com decisões tomadas em relação até mesmo depressão, em relação a sentimentos onde ela passou por problemas físicos, emocionais. Então, a partir do momento que ela sai dali, ela sai com o pensamento completamente diferente. E eu falo que o principal problema é a pessoa continuar. É a pessoa dar o próximo passo, né? O senhor acredita que dentro desses estímulos onde é trazido em relação a essa parte da neurociência, o ser humano ele tem a capacidade de sempre estar se modificando cada vez mais? Sem dúvida, né? Por exemplo, eu nunca participei do método CIS, do Paulo Vieira. Sim. Né? Uma pessoa que sai do programa dele ali, se ela se afastar do ambiente, ela vai voltar para o que era. É o ecossistema, né? Ela precisa estar conectada ao ecossistema, ela precisa estar conectada às pessoas, porque assim, tem impacto, sem dúvida. Não tem uma pequena dúvida que tem impacto. E algo aqui é interessante que você trouxe aqui, que é a decisão. Sim. Hoje, nos projetos que eu tenho, por exemplo, do emagrecimento, às vezes eu pergunto para as pessoas assim, qual é a decisão que você vai tomar com relação à sua saúde? Sim. Ah, doutor, eu quero emagrecer. Não, qual é a sua decisão? Você vai... Se ela fala assim, eu quero... Na verdade, no fundo, ela não quer. Ela não tomou a decisão. É verdade. Ou consciente ou Sim. inconscientemente. Mas quando essa pessoa ela é submetida a um impacto emocional mais forte, ela consegue tomar a decisão. Sim. Ela consegue tomar a decisão motivada por uma emoção. 90% de todas as decisões que nós tomamos é motivada por emoção. Então ela toma essa decisão. E se ela convive dentro de um ecossistema ali que vai apoiá-la, você tem um caminho perfeito para isso. Né? Agora, se ela sai desse ecossistema, por que o Paulo fala, gente, tem que fazer método CIS todo ano? Por quê? É uma forma de você retroalimentar cada vez mais. E também tá conectado. reprogramando as suas crenças, né? Porque ele fala muito que as camadas da nossa mente, onde cada vez que você faz uma imersão dessa, você vai para lugares diferentes, você se aprofunda mais em outros lugares. Que nem agora eu saí do método CIS agora no final de semana. Eu tô num momento assim de pensamentos e decisões para tomar na minha vida que está sendo muito reflexivo. Eu acredito muito que são esses estímulos que traz, são essas tendências. E cada pessoa Sim. sai de uma forma. Mas a nível de consciência. Sim, Não sim. a nível de cura de uma depressão, por exemplo, igual o doutor falou. Sim. Um estado grave. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas vão, doutor, amo o método CIS. Amo. Também transforma muito a minha vida, tudo na minha vida, na verdade. Só que o que eu vejo é que as pessoas vão pra tentar sair de uma depressão grave muitas vezes, e aí elas abandonam a medicação, fazem coisas irresponsáveis em relação à vida delas, achando que só um método CIS ou só aquele conteúdo vai transformar a vida dela absurdamente. E é óbvio que com aquelas ferramentas, certamente você vai ter resultados extraordinários. Porque isso aí você pode até confirmar pra nós, se
se é verdade nessa profundidade ou não, um dos passos para a pessoa se manter na depressão é ela não ter visão de futuro. Sem dúvida. Porque Metas e aquela pessoa. objetivos. Então, ali é um ambiente onde você vai ter consciência de onde você tá, por que você tá ali. E também ali você tem uma ferramenta que, se você der continuidade no segmento do que eles propõem, você vai ter visão positiva de futuro, você vai aprender a agir, você vai. Então, isso impulsiona. Mas não que exclui a possibilidade da pessoa não sair dali ainda doente. A depressão grave, ela não é só química. Uhum. Ela é orgânica. Ela é metabólica. Assim como o deficiente. Sim. Né? Então, as doenças psiquiátricas, elas são muito graves. Né? Não só a depressão, a esquizofrenia, os toques. Isso precisa de uma atenção especial. Hoje, por exemplo, as pessoas às vezes confundem inteligência emocional como, sei lá, como prática da medicina, mas não é. É diferente. Né? Eu sempre apoio a participação disso e eu acho que é super válido. Isso ajudou a transformar a minha vida, a ver o mundo de uma forma diferente. Tanto que hoje eu leio muito sobre isso, sobre neurociência, psicologia positiva, inteligência emocional. Leio livros dentro da outra parte da cardiologia, de obesidade e tudo mais. E tem uma visão mais complexa disso, mais completa e mais profunda. Sim. Né? Então, assim, a gente não pode ser muito raso. Eu acho que é algo que funciona, que transforma, que eu acho que todo mundo deveria participar e ter uma experiência. Sim. Porque essa experiência lá é grande. E às vezes o que a pessoa precisa para tomar uma decisão, para emagrecer, por exemplo, é só um estímulo. Para realmente começar a fazer uma atividade física, é só um estímulo. Talvez o que ela precisa ali para reatar o casamento é alguém falando para ela, olha, teu marido é assim, assim, assado. Isso não é porque ele quer ser ruim com você, é porque ele nasceu assim. Isso faz parte da personalidade dele, isso faz parte do perfil comportamental dele. Sim. E aí quando ela tem essa clareza, ela toma uma decisão mais sábia. E esse é um grande problema de hoje. As pessoas não sabem nem por que estão vivendo. É verdade. Sabem nem o dia da semana que estão vivendo. Às vezes saem de casa, não sabem que é segunda, terça, quarta, não sabem nem o caminho do trabalho se não tiver um GPS guiando. Nós estamos vivendo lá atrás, no passado, ou lá no futuro, esquecendo de viver o agora. Fala que antigamente a gente tinha na nossa mente o nosso telefone da nossa casa. É Hoje em dia, verdade. se a gente for pensar, a gente não lembra do telefone Poxa da nossa vida. casa. Né? Por exemplo, assim, eu tenho meu CPF, meus telefones, eu Sim. tenho o CPF da Alana. O telefone de Alana, eu te confesso que às vezes eu tenho dificuldade de lembrar. Mas o CPF dela eu Sim. tenho, o endereço da minha casa, eu procuro exercitar. Né? Porque eu acho que é super importante. A gente Sim. precisa estar conectado e se autoconhecer. Sim. Olha, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta muito importante. Eu acho que nas escolas, neurociência, psicologia, inteligência emocional, educação financeira, deveria fazer parte da grade Sim. curricular de toda criança. É Com verdade, certeza. doutor. Eu não tenho dúvida disso. E, doutor, deixa eu perguntar, também a respeito sobre vícios emocionais. Como você vê hoje essa situação da dopamina trabalhada com prazer imediato? Olha, isso é muito complexo. Eu li até um livro do Dr. André, Uhum. que participa do método Darwin. CIS. André Davi. Ele escreveu um livro chamado Vícios Emocionais. Eu li Sim. esse livro dele, é um livro pequeno, ele é super fácil de ler, ajuda bastante. Hoje as pessoas são motivadas por emoção. Uhum. Antes da emoção nós temos um hormônio, uma reação química, que na maioria das vezes você tem a dopamina como precursor. Sim. Só que esses vícios emocionais, muitas vezes, eles não atendem às expectativas da maioria das pessoas. Sim. E aí muitos acabam se envolvendo com drogas, com álcool. Aí você fala assim, mas droga tem a ver com vício emocional? Sim, Sim. é lógico. Álcool, sim. Cigarro, sim. Até mesmo, hoje, na legislação, por exemplo, tem mulheres que sofrem de abuso, por exemplo, de maridos. É, na legislação tem uma lei que se essa mulher denuncia o marido,
ela não pode retroagir na sua decisão. Porque Sim. já ficou provado cientificamente que tem mulheres que são viciadas em ser espancadas. E que não é à toa que se conectam depois com Sim, parceiros que vão trazer exatamente essa exatamente mesma isso para ela. situação. Então tem, assim, isso as raízes são mais profundas, né? Se você for Uhum. analisar, pode ter crença, pode ter um monte de outros fatores emocionais envolvidos nisso. Então, vícios emocionais hoje é muito complexo, é Uhum. algo muito profundo, né? Tem até um livro que eu li já, esse livro faz 1 ano e meio mais ou menos, que fala muito sobre a dopamina, Uhum. né? Sobre, por exemplo, o uso de videogames, Sim. essas bets, jogos, Aham. tudo isso É dopamínico. é dopaminérgico, Uhum. grandemente. Tigrinho lá, agora Sim, Tigrinho. então, sim. Sim. E o ser humano hoje, ele está em busca de quê? Prazer. 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 É tanto que hoje você acessa o Instagram, aí você vê uma copy perfeita, Uhum. porque está vendendo emoção. Sim. Ninguém vende hoje mais emagrecimento, ninguém vende hoje Red Bull. Red Bull não vende energético, É. vende experiência. Sim. Então, assim, todo mundo entendeu isso. E é basicamente isso, é a emoção que Venda governa. emocional, né? Sim, é a dopamina que governa, Uhum. entendeu? Então, E doutor, assim, nesse papo mais psíquico, você que tá tão aí por dentro de tudo, das atualizações, qual você acha que vai ser o próximo passo da humanidade? meu Deus do céu, olha, é difícil. É difícil a gente analisar e avaliar para onde a humanidade está indo, mais pro fundo do poço. Você acha mais, então, negativo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Se você fizer uma análise hoje, se você pegar os principais 12 pilares de 100 pessoas, recruta 100 pessoas que passam aqui na rua. E se você perguntar para elas, como tá a tua vida, a sua saúde física? Você só olhar, você vai ver que 70% está acima do peso. Já não tá legal. Se você perguntar como que tá as suas finanças, você vê que 90% já não tá bem. Uhum. Como que tá os seus relacionamentos com o pai, com filhos, com esposa? Disfuncional. Mais de 30, 40% de todos os casamentos são desfeitos nos primeiros 5 anos. Né? Hoje, com o advento de mídias sociais, que influencia diretamente a vida das pessoas, as pessoas estão vivendo uma cápsula. Uhum. Né? Ninguém tem mais relacionamento, no sentido de sair com a galera para conversar, para ter Deixar de lado o interação. celular, né? Pra ter um momento Sim. família, um momento de amigos, né? Então, eu acho que a humanidade caminha para fins muito complicados, muito difíceis, Não. por falta de autoconhecimento, por falta de consciência, por falta de clareza mental. Faz uma análise, por exemplo, você que está assistindo a gente. Analisa, por exemplo, como que está tua saúde física, tua saúde mental, tuas finanças e os teus relacionamentos. Analisa para você ver. É. Eu aqui aposto falando, 90% do brasileiro está estressado. Uhum. Somos o país mais estressado. O maior índice 60%. de Sim, burnout, Sim. né? o Brasil foi eleito o país mais estressado do mundo. Eu não sabia disso. É. Somos um dos mais ansiosos do mundo. Temos uma das populações, só perdemos para os Estados Unidos em obesidade. Mais de 55% da população está com sobrepeso e obesidade. Meu Deus. Né? Quando levamos para a parte financeira, o Brasil caminha para uma tragédia. Então, assim, aonde que a gente vai Parece que tá parar? enraizado tudo isso, Sim. né? Onde a gente vai parar com isso? Então, assim, eu não vejo uma grande perspectiva de mudança. Né? Porque essa mudança não está sendo construída lá na raiz, que é nas escolas. Doutor, você participou também do La Casa Digital, né? Fala um pouco sobre a experiência. Olha, foi uma experiência interessante, né? É. Foram 14 dias ali confinado dentro de... Mas tudo bem que a gente tinha acesso ao telefone, né? Não Aham. era algo assim como um Big Brother, Sim. né? Mas foi uma experiência bem bacana, porque assim, eu fiz ali contatos, network com pessoas dos Estados Unidos, que tinha Uhum. gente dos Estados Unidos, tinha gente de Portugal, tinha gente da na verdade, França ali, ela convivia mais em 2 países da região da Europa ali. E foi uma experiência interessante.
né, de aprendizado. Acho que de crescimento espiritual não, porque o ambiente ele não, ele estava mais pro Financeiro, né? financeiro e pro aprendizado, ao Sim. invés do aprendizado mais material do que espiritual. Então foi um ambiente assim que me trouxe assim uma visão um pouco mais diferente também das possibilidades que a gente pode ter no mundo, né, do poder que o ambiente pode influenciar na vida da gente. Isso ajudou também nas suas redes sociais do Tá Vindo Hoje? Creio que, assim, acho que tudo coopera, né? Aham. Ou seja, o que eu convivi lá com experts, com pessoas que tinham 1 milhão de seguidores, com os ensinamentos lá que o Pablo e a equipe deu pra gente. Lógico, só isso? Não, né? Isso não. Eu fui buscar muito mais conhecimento fora disso, né? Eu fui estudar, contratei mentores que tinham resultados, né? Esse é um grande problema da gente hoje. É difícil, hoje tem mentores para tudo quanto é lado. Sim. Mas mentores com resultados É verdade. é difícil achar. É. Hoje, por exemplo, eu estou em busca de um estrategista do digital para trabalhar com a gente na equipe. Eu tenho um designer, eu tenho copy, eu tenho gestão de tráfego, mas eu não tenho um estrategista. E aí você encontra, mas as pessoas querem que você pague salários estrondosos. A gente está começando. Fala, não, eu quero alguém para trabalhar parceiro. Vamos crescer junto para todo mundo ganhar junto. Sim. Porque assim, essa é uma das filosofias de Napoleão Hill, que ele fala o seguinte, quando você paga um salário para uma pessoa, você quer resultado. E ele conta, inclusive, num dos livros, que eu não lembro qual foi o que eu li, que ele foi contratar uma determinada pessoa, e essa pessoa falou assim, olha, você vai me pagar 50 mil por mês. Aí ele falou assim, quanto você vai me dar de retorno? Ela falou assim, talvez uns 100 mil. Não, quanto você me dá de retorno? Vamos fazer o seguinte, se você me dá 100 mil de retorno, eu te pago 50 mil. Se você me dá 200 mil de retorno, eu te pago 100 mil. Ela, não quero. Não está comprometida com o resultado. É verdade. Então eu quero alguém que esteja comprometido com o resultado, não com o salário. Sim. E é difícil. Aí aparece um monte de gente, mas você vai ver, não tem resultado. Não tem compromisso com o resultado. Só quer trabalhar. E a maioria das pessoas, elas são demitidas pelo comportamento, Pelo né? comportamento. Hoje, olha, em especial aqui trazendo para o campo da obesidade, por que nós temos 55% da população brasileira sobrepeso e obesidade? Comportamento. O produto que você criou para esse processo de emagrecimento foi pensando nisso, Sim. nesse problema? A gente tem uma abordagem multidisciplinar que envolve psicólogo, médico, nutri e personal trainer. A psicologia, na verdade, ela tem uma abordagem que nós trabalhamos com terapia cognitiva comportamental, que é justamente trazer clareza, conhecimento para influenciar o comportamento dessa pessoa. É literalmente ensinar para essa pessoa assim, ó, toda vez que você for comer, você vai olhar para o seu prato, vai observar o que tem nele, você vai sentar para comer e você vai comer devagar. E você precisa fazer isso todo dia, até isso se tornar um hábito. Aí, por exemplo, no projeto, eu aplico 42 estratégias como essa, que a pessoa aplica diariamente na vida dela, para que ela mude o comportamento. Só que antes de mudar o comportamento, ela precisa mudar o pensamento. Porque assim... Porque muitas vezes o pensamento está ligado a crenças que foram colocadas lá na raiz das suas famílias, como por exemplo, ô menino, você não comeu nada, vai comer, ou menino, você está muito magro, engorda aí. Tipo, essas crenças que vão trazendo, né? Sabe assim, tem estudos mostrando coisas tão bizarras que você não acredita. Como, por exemplo, o fato de você botar uma comida no prato e de tanto você ouvir dos seus pais que não pode deixar comida no prato. Eu ia falar isso agora. Só essa crença, isso impacta em a média de 2 a 3 quilos por ano uma pessoa. Caraca. Doutor, ia falar assim, que eu ouvi tanto dos meus pais, tipo assim, tem gente passando fome, você tem que comer tudo. É crença, né? Eu cheguei agora, isso depois, eu mudei recentemente pra São Paulo. Eu comecei a perceber que por mais que eu não tava gostando daquela comida, eu não parava de comer. E aí eu olhei pra minha irmã e falei assim, gente, o que tá acontecendo, né? E aí que caiu a minha ficha. Mas
Mas é É. real E isso. agora eu prestei atenção nisso, vi que fazia muito sentido. Então agora se eu pego alguma coisa que eu não gosto, eu não como. Mas E é. aí voltei pra casa dos meus pais, né, lá em Birigui. E aí a minha mãe falou assim: "Não acredito que você vai deixar tudo isso no prato". Aí eu falei: "Pois é, mãe, pra que eu vou comer uma coisa que eu não gostei?". Então isso tava tão enraizado na cultura da minha Mas é. família. E quantos brasileiros, né, não estão desse Não, jeito? e isso é interessante, aqui eu trago para a luz da Bíblia, lá em Provérbios fala, toma cuidado com aquilo que tu pensa, porque a tua vida é regida pelos seus pensamentos. Verdade. Né? Então, e da onde que vêm os nossos pensamentos? Das experiências, dos aprendizados, do que nós ouvimos, vemos, que assistimos na televisão, das músicas que nós ouvimos, do que aprendemos na infância, das crenças que nós temos. Não é só isso, óbvio que não, é muito mais profundo que isso. Mas grande parte dos nossos pensamentos é isso. Né? O que você acha que tem de virada de chave dentro do teu produto para as pessoas terem tanto resultado? Olha, eu acho que essa mudança comportamental. Porque a gente estava conversando antes, pessoal, quando o Rogério chegou aqui no estúdio, que eu não reconheci a mulher dele a última vez que eu vi ela, porque ela tava muito magra, muito diferente. E ela foi aluna dele. Foi. E assim, hoje a média que nós temos de resultados pode variar em torno de até 10 quilos por 30 dias no início do projeto. Caraca. Tem pessoas que ultrapassam isso daí. Nossa. Não são todos os casos, porque a gente individualiza os atendimentos. É um atendimento multiprofissional. Né? O ticket é um pouco mais alto, justamente por isso. Mas agora a gente vai estar lançando um produto com um ticket mais baixo, bem baixo agora, onde eu já consegui construir tudo isso e levar, mesmo que seja de um curso gravado, para que a pessoa consiga tirar para ela o que ela necessita para aprender. Porque qual o problema hoje? Poucas pessoas têm condições de investir 5, 10, 15 mil reais num produto como esse. Né? Nas condições que nós vivemos no Brasil hoje é difícil. E as pessoas não estão assim, comprometidas com isso. Ela paga 15 mil no iPhone. Isso aqui ela paga 15 mil. Mas ela não paga 15 mil para restaurar a saúde dela. Por quê? Crença. Por quê? Falta de conhecimento. Falta de consciência. O povo ainda não tem essa consciência de que a saúde é o bem mais precioso que existe. É verdade. Mas não existe nada mais precioso. Hoje você vê as pessoas trocando a saúde por trabalho, trocando a saúde por álcool, por droga, por cigarro. Tem uma visão distorcida Sim. do que é sucesso. Sim, sem dúvida. E, inclusive, tá sendo muito reflexivo esse episódio aqui pra mim, doutor, porque eu me peguei e, inclusive, falei pra ele que eu tava muito ansiosa. De ontem pra hoje, tô muito ansiosa. Fazendo, e esquecendo exatamente disso. Que a principal é a minha saúde, Sem eu estar dúvida. bem com o meu emocional, eu estar bem comigo. E se eu não tô bem, o que é que eu preciso olhar pra cuidar disso? Porque toda disfunção merece e deve ser tratada. Então, Objetivamente precisa e necessita. E, inclusive, você que tá tão no digital aí de maneira assídua, você não se sente mais ansioso por isso? Não sinto nada ansioso, na verdade. Eu já fui muito ansioso, já fui muito preocupado, não é? Mas hoje eu acredito que tudo tem um momento de acontecer. Mas, lógico, eu coloco toda a minha energia. Toda a minha energia. Só que eu vivo um dia de cada vez. Porque se a gente for começar a pensar no dia de amanhã, meu Deus, se eu for pensar o tanto de coisa que eu tenho que fazer amanhã, tem que acordar cedo, tem que fazer uma live, tem que ir no dentista, o dentista é longe, depois tem que voltar para o hospital, passar visita em 18 pacientes, depois ir para o consultório, vir mais 18 pacientes, depois chegar em casa antes das 7 horas, aí depois tem que dar banho no neném, tem que brincar com ele, tem que fazer o pôr do sol, Nossa, eu vou pirar. Então, não, eu vivo um dia de cada vez. Sempre o hoje é o hoje, esquece o ontem e esquece o amanhã. Todos os seres humanos têm 24 horas por Sim. dia, né? A gente precisa viver um dia de cada vez. Né? E eu costumo programar o meu dia. Por exemplo, eu tenho uma agenda em casa em que hoje à noite eu escrevo a minha programação de amanhã. Isso já evita que eu me estresse, que eu me preocupe, que eu esqueça de alguma coisa. Eu tenho uma outra agenda, por exemplo, que eu escrevo todos os meus agradecimentos de hoje. Já faço isso há mais de um ano. Todo dia, exceto nas minhas férias, eu deixei encostadinho lá. Mas eu chego em casa hoje à noite. O que aconteceu de bom no meu dia hoje? Seus ganhos, né? Sim, eu escrevo tudo isso. Porque eu acho isso importante. A gente começa a focar em algo diferente, enxergar as coisas
E de uma outra agradecer por forma. aquilo Sim. que a gente recebeu, né? E ter consciência Sim. do que tá acontecendo no nosso dia. Sabe que essa foi uma ferramenta que mudou a minha vida, porque eu, como vícios em fazer, eu era muito assim, tipo, fazia. Se eu não desse um tique na minha agenda, era como se eu não tivesse feito Fiz nada o nada. dia inteiro. E aí, quando eu comecei a fazer os ganhos diários, eu comecei a prestar atenção em várias coisas. Então, eu parava pra refletir desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Coisas que a hora que você tá fazendo ali, você não percebe. Eu falava, caraca, olha tudo que eu fiz. E aí mudou também. Caraca, como eu sou uma boa amiga, olha o que eu fiz pra minha mãe hoje, como eu sou uma boa filha. Até como eu me via, a relação como eu me via, como eu me cuidava, tudo mudou por conta de escrever. É, O que é mas bom no meu dia. os seres humanos hoje, nós vivemos com uma venda. Uhum. Não temos clareza, É, não temos consciência do que estamos fazendo. é Na verdade. maioria das vezes nós estamos fazendo uma coisa aqui, mas como diz meu pai, pensando na morte da bezerra. Uhum. Isso falta clareza. E aí por isso que muitos não têm sucesso. Muitos ficam ansiosos, preocupados, estressados, Uhum. porque está preocupado com a conta que vai vencer no dia 30. É. Né? Não adianta. Vai adiantar? Não vai. Então não tem sentido. E falando nessa clareza, o que fez o senhor ir pro digital? Foi justamente assim, depois que eu terminei a residência de cardiologia, eu entrei num grande hospital e falei assim, meu Deus, agora como é que eu cresço mais? Né? Eu, desde quando eu comecei com auxiliar, técnico, ortopedia, medicina, clínica médica, cardiologia, um monte de concurso e tudo mais, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu comecei a assistir algumas palestras do Pablo, por exemplo, eu vi que o digital poderia ser sim uma opção. Poxa, pode ser legal isso, né? Acho que isso pode fazer com que eu alcance mais pessoas. E aí eu cheguei a fazer uma formação em palestrante com uma Tati De Angelo, que é uma palestrante bem conhecida no Brasil. Falei, eu vou começar a dar palestra, contar minha história, tinha escrevido meu livro, né? Porque essa história pode se inspirar. Eu não quero contar minha história para que o povo saiba quem eu sou. Não, ao contrário. Eu quero que as pessoas conheçam a minha história porque elas sirvam de motivação para quem estava na mesma condição que eu. Ele veja que não é o estado que ele está, não é a condição que ele está que impede ele de prosperar, de chegar onde ele quer, e sim a mentalidade dele. Então eu comecei a ver que, poxa vida, se eu entrar no digital, eu vou conseguir alcançar milhões de pessoas. E hoje eu chego a alcançar 8,5 milhões de pessoas por mês. Caraca. 8,5 milhões de pessoas só no Instagram, sem contar o TikTok, sem contar o YouTube. Então, assim, é um alcance bacana. Eu falo pra Lana assim, eu falo, amor, poxa vida, se eu tivesse enxergado isso há 4 anos atrás, hoje eu estaria com milhões de seguidores. Se você vê a quantidade de gente que fala assim, eu não como açúcar, né? Hoje no hospital, um monte de gente. Doutor, parei de comer açúcar, viu? Aí eu Por causa falei... do seu corte. Sim, por causa de um cortezinho de um vídeo de 90 segundos. Sim. Só hoje foram 5 pessoas dentro do hospital. Profissionais de saúde. Uhum. Falei, cara, imagina o impacto que está sendo na vida das pessoas isso. Eu podia ter começado isso antes. Isso é o que vocês estão fazendo. Por isso que é muito bacana, entendeu? E doutor, deixa eu perguntar, qual foi o corte que mais viralizou no seu digital? Rapaz, teve vários, assim, teve corte com 8 milhões aí, né? Falando de, por exemplo... Mas uma importância, assim, de um corte que impactou muita gente. Esse do açúcar impactou muita gente. Sim. Teve um corte também que falava sobre os problemas de você comer e logo ir dormir. Esse daí chegou a quase 6 milhões. Um outro corte também falando dos malefícios de alguns remédios, em especial os remedinhos que as pessoas usam no nariz para desentupir o nariz, que isso pode matar uma pessoa. Eita. É sério. E isso deu, acho que 8,4 milhões de visualização. E tem muitos outros que dá 1 milhão, 2 milhões, né? 50, 100, 300 mil. Então são muitos, né? Hoje eu posto aí 2 reels por dia, faço uma live. Então são praticamente 3 publicações por dia. Fora os stories, mas stories eu tô começando a trabalhar agora. Você vê a importância, né, de traz consciência para as pessoas, né? Sem dúvida. Traz E consciência. mesmo com essa disseminação do conhecimento, porque hoje nós estamos assim numa entrega de... Óbvio que tem muita coisa ruim.
Tem muito conhecimento aí de estudos que não tem nada a ver, mas tem muita coisa de qualidade. Sim, E sem mesmo dúvida. assim, o senhor acha que a gente tá numa época onde as pessoas vão entrar num declínio? E sim, sem dúvida. Sabe por quê? Porque os bons profissionais não estão fazendo o que a gente está fazendo. Hoje, por exemplo, essa semana teve um profissional falando câncer não existe. Né? Que o câncer é uma invenção. Meu Deus. Que absurdo, né? Né? E eu sempre bato nessa tecla. Falo, gente, se os bons profissionais não entrarem no mercado digital, que eu digo, não falarem, não abrirem a sua Se boca, posicionarem, né? os maus vão fazer isso. É verdade. E é o que Alguém está vai. acontecendo muito hoje. O senhor tem razão. Isso principalmente com influenciadores. Sim. Só que se a gente não se posicionar, a gente vai perder, as pessoas vão perder a vida para isso. Uhum. As crianças vão perder a vida para isso. É. Porque hoje as crianças estão 12 horas por dia na tela. Estão desenvolvendo transtorno de hiperatividade, síndrome de pensamento acelerado, ansiedade, Vícios, estresse, né? Realmente vícios por excesso de tela. Mas imagina o que está acontecendo com nossas crianças, que será a nossa geração É verdade. futura. Uau. Tô até sem voz de tão. Mas é muita coisa. Mas muito a hora que você para importante. pra refletir sobre isso, realmente é um assunto pesado. Sem dúvida, porque isso é uma preocupação que a gente tem muito com o nosso filho, por exemplo. Nosso filho, o celular, ele nem chega perto, né? Mas de televisão, ele tem 2 horas por dia de desenho. É 2 regrado, horas. né? Regrado. 15 minutos quando ele acorda, toma o cafezinho dele, assiste um pouquinho ali, 15, 20 minutos. E quando ele chega da escolinha, mais uma horinha e pouquinho. E quais os Acabou. estímulos que você fala para trazer para as crianças de hoje em dia, para ser super assim fácil de elas se comunicar, delas ter uma nova possibilidade de mudança? Sabe? Isso é muito interessante. Por exemplo, com o nosso filho hoje, nós somos adventistas, né? Uhum. Então eu e ela, a gente leva muito isso para ele. Ele tem culto pela manhã, ele tem culto à noite, né? Ou seja, a gente acorda, a gente faz um culto com ele, a gente vai dormir, a gente faz um culto com ele, aí lê a historinha da Bíblia 2 vezes por dia, antes de dormir e depois que ele acorda. Então isso é importante. A gente valida muito tudo de bom que ele faz, né? E lógico que a gente corrige quando necessário. Uhum. A gente busca também fortalecer ali as emoções, no sentido, por exemplo, às vezes ele tá brincando com a Zizi, que é a cachorrinha dele, ele leva uma mordida dela. Ele vem chorando, ai meu Deus do céu. Aí eu falo pra ela, calma, deixa ele. Aí ele vem, ó, abraçar o papai. Aí eu falo, filho, não, tem que ser forte, vai passar dor. A gente não tem que apoiar, tem que abraçar, mas tem que deixar ele sentir que não vai ser sempre, nem sempre vai ter o papai para abraçar, para cuidar. Às vezes ele cai, chora, a gente deixa que ele se levante sozinho. E a gente tem sempre utilizado isso e tem sido realmente muito interessante. Uhum. Eu me comparo, não lembro, mas minha mãe fala como que eu era. Quando eu era criança, não tinha essa validação. Eu era uma criança retraída. Uhum. Hoje, ele chega, ele conquista todo mundo. É impressionante. Um sorrisão aberto para todo mundo, conversa com todo mundo. Porque a gente valida as boas coisas que ele faz. Também a crença de identidade dele Sim. tá instaurada ali, né? Sem dúvida. E isso foi o que a gente trouxe pra Lana. E ela falou exatamente isso, que lembra, ele tava, acho que naquela semana que ela veio gravar, Na ele escolinha, tinha né? tido um problema na escolinha que o menino tinha batido nele. Ele E aí ela falou assim, não, filho, mas você é forte e corajoso. Corajoso, Então, é. quando o menininho fizer isso, você vai fazer o quê? Mamãe, eu sou forte e corajoso. Diz que Mas é muito legal. Esse forte e corajoso já virou como é que é? Um jogão dele, assim, sabe? Aham. Né? Quando às vezes ele cai, ele olha assim, eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e Ai. corajoso. E a gente fala muito isso pra ele, né? Sempre que ele tem um desafio, né? Às vezes ele vai tentar fazer uma coisa, ele fala, eu não consigo, mamãe, eu não consigo. Aí a gente fala, você consegue sim, vai lá, tenta. Aí ele tenta e não consegue, vai lá, tenta. Aí eu vou lá e falo, ó, vira pro outro lado, faz pra cá. Aí quando ele consegue, aí, tá vendo? Você conseguia. Validação. Você consegue tudo aquilo que você quiser, meu filho. A gente valida muito isso. Isso com certeza vai fortalecer
essas crenças. Doutor, você tem noção? Você consegue ter dimensão desse fortalecimento que vocês dão hoje pra ele? Como é que vai impactar o futuro dele? Era Não isso que eu ia tenho falar dúvida também. disso. Hoje ele é uma criança que ele entra num ambiente, ele não tem vergonha, ele não tem medo de se expor, ele não tem medo de falar, né? A gente foi pro casamento da minha sócia e no casamento a gente falou assim, ele tem 2 anos e 7 meses, ó filho, você vai pegar a plaquinha aqui e vai lá ver a titia, né? Um monte de gente pegou a plaquinha, precisa de ver, cara. É um barato, né? Nossa, aí assim, enquanto eu observo as outras crianças, algumas com medo, Retraída, assustada, né? retraída, e ele, chegamos lá no ambiente da festa, ele ouviu a música e as luzes na pista, Foi dançar. trum, tchu, 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 tchu. A gente não foi lá, para filho, não, eu fui lá brincar com ele, pular com ele, né? Não estava fazendo nada de errado. Uhum. E aí todo mundo ficou olhando assim, só ele de criança. Aí depois o outro menininho, que é coleguinha dele, foi lá e o outro foi, e aí virou a molecada, né? Uhum. E aí, assim, o quanto é importante a gente estar atento a isso, Sim. É né? verdade. O livro, você que nunca leu, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, tem um capítulo que fala só do cuidado com a criança. Do que essa história pode construir na vida de uma criança. Uhum. E as crenças são muito poderosas, né? São muito. Muito. E doutor, aproveitando aí o gancho do livro, conta um pouco do teu livro pra nós. Então, esse livro nasceu justamente por isso. Porque eu gostaria que muitos jovens conhecessem um pouco da minha história. Mas não para me conhecer, mas para motivá-los, né, a se desafiar. Porque é uma das formas de você crescer. E esse livro, ele conta essas 80 e poucas aprovações que eu tive em concurso público, conta de um milagre, que foi, por exemplo, quando eu fui fazer a matrícula da faculdade, né, eu não tinha o dinheiro para pagar a mensalidade, eu dei o cheque sem fundo, mas antes disso acontecer, para fazer a matrícula eu precisava ter um fiador. Uhum. Mas quem ia ser fiador do Rogério, que ganhava R$ 1.800 por mês, e tinha que pagar uma mensalidade de quase R$ 4.000? Ninguém ia fazer isso. Eu convidei um monte de gente, ninguém quis fazer. Eu falei, eu vou ser enfiador. E eu vou fazer essa inscrição. Quando chegou a minha vez de fazer a inscrição na matrícula da faculdade, a secretária falou assim, não, moço, precisa de um fiador. Eu falei, eu não tenho fiador. Ela falou assim, senhor, faz parte, estatuto da faculdade. Isso aqui é uma faculdade privada, isso aqui não é faculdade pública. Uhum. Ela falou assim, ó, eu trabalho, tá aqui os meus contra-cheques, eu mesmo vou pagar essa faculdade. Ela olhou pra minha cara e riu. Ela falou assim, mas como você vai fazer medicina e trabalhar em 2, 3 empregos? Nessa época eu estava com 3 empregos. Dava para pagar a faculdade, né? E aí eu falei assim, moça, eu não vou sair daqui enquanto você não fizer a minha matrícula. Ela falou assim, não pode. Aí eu falei assim, olha, você dá um jeito. Ela falou assim, moço, não tem como. Eu falei, eu não vou sair daqui. Ela falou assim, eu vou conversar com a diretoria, mas já te adianto que não vai ter jeito, porque faz parte do estatuto. Ela saiu, eu sentei ali e orei. Quando ela voltou, ela falou assim, autorizaram a sua matrícula. Nunca na história de uma faculdade privada vão fazer uma matrícula de alguém numa faculdade privada sem um fiador. Isso aconteceu comigo. Caraca. E outro fato que aconteceu muito interessante também, que eu acho que é algo surreal, o FIES, que é o financiamento estudantil, ele sempre abria no final do ano, no Uhum. mês de outubro. No ano que eu entrei na faculdade, ele abriu no mês de abril, 2 meses depois que eu entrei na faculdade. Caraca. Nunca nos 6 anos seguidos, 5 anos, né? O FIES abriu no mês de abril. Você acredita em coincidências ou não? Não, Eu também não acredito. não são coincidências. Mas olha, eu acreditava que eu ia conseguir. Assim como eu falei que eu acreditava que eu ia ir para São Paulo, assim como eu falo para você que eu acredito que eu vou ter 1.000 alunos dentro de uma escola que não vão pagar 1 centavo. Amém. Caraca. Um dia eu ainda vou chegar a esse patamar. Não vou ser como eu vejo muitos empresários aí hoje, que pessoas que poderiam estar gastando R$1 milhão por mês, Uhum. formando. Tem gente aqui no Brasil que 12 milhões de reais por ano é nada. Sim. Estaria transformando a vida de 1.000 pessoas, de 1.000 moleques. Por quê? Porque eu hoje, eu mais a minha esposa, a gente consegue ajudar uma
uma menina, e é basicamente isso que a gente paga por mês, R$ 1.200. Ela está no colégio interno, ela estuda o dia todo, educação de ótima qualidade, que custa R$ 1.200. Uhum. Né? Esse colégio é um colégio privado. Se fosse um colégio filantrópico, o custo ficaria menor. Então, o cara com R$ 1 milhão, ele consegue formar 1.000 alunos. Ou seja, depois de 3 anos, a cada ano, ele consegue botar no mercado 1.000 alunos com uma mentalidade diferente, com um ensino diferente, uma crença diferente, Uhum. porque aí a minha ideia, lógico, é trazer aí o que eu vejo nos livros que algumas escolas fora do Brasil já estão fazendo. Uhum. Eu quero muito trabalhar e eu vou conseguir fazer isso. Cara, eu não tenho dúvida disso. Eu te falo para você como 1 mais 1 é 2. Eu vou fazer isso. Assim como eu tinha a mesma fé que eu tinha que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tenho que eu vou fazer isso. Isso é um objetivo claro, muito claro que eu tenho. E é interessante até o sentimento, né, Sim. doutor? Porque eu também passei por uma experiência assim que eu tinha certeza absoluta. E eu acho que uma das coisas pra você conseguir qualquer coisa dentro da sua vida que você queira muito é você ter certeza, é você sentir que você vai conquistar aquilo, que você vai conseguir chegar lá. A gente ouviu aqui uma vez, em um dos episódios, que quando as coisas são de Deus é igual assim, porta de shopping center. Você põe o pé e as portas abrem automático, sabe? Nunca é assim, né? E eu vivi uma experiência, na verdade, que eu tinha certeza que eu ia chegar no fim. E foi assim, doutor. Eu fui pondo o pé e Deus foi abrindo as portas, sabe? Mas por quê? Porque o universo entende, ele se rearranja quando você tá totalmente decidido e você sabe que é aquilo que vai acontecer. Mas Que você precisa alguma colocar o pé. precisa pôr o pé, realmente. É assim como Pedro, você precisa botar o pé na água, É. você precisa dar o primeiro Às vezes passo. até mais do que o pé. Isso. Só que esse É ação, passo, né? É esse passo verdade. pode exigir muita energia, Uhum. muita disposição, né, muita dedicação, né? E doutor, nosso episódio está chegando ao fim. Sim. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, acho que foi super esclarecedor, né? A gente aqui no Coaching Cast hoje, com todo esse conhecimento do doutor, eu acredito que foi sensacional, né? É, muito aprendizado que eu tive aqui com a sua experiência. Eu senti realmente, assim, várias fichas caindo também, sabe? De várias coisas, porque eu vejo, assim, a sua persistência, a sua forma como você realmente pensa em como vai chegar lá e vai chegar, só mostra pra mim que, cara, é esses passos que eu tenho que seguir. Sem dúvida. Modelar pessoas como você, que realmente quer crescer na vida, quer uma vida próspera e abundante. Então, eu falo assim, foi um aprendizado muito grande esse podcast para mim. E realmente eu vou levar por muito e muito tempo tudo que a gente viveu esses momentos aqui. E eu tenho uma última pergunta antes da gente finalizar. O que você acha que fez você ter tanto sucesso no digital? Ó, tanto sucesso ainda não, né? Mas eu comecei. Toda a terceira turma já de um dos projetos. E graças a Deus, assim, realmente Deus tem aberto as portas, né? Uhum. E temos prosperado. Acho que é a persistência. Porque se eu tivesse parado lá na primeira turma, não vou fazer mais. Na segunda turma, não vou fazer mais. Ou seja, eu conheço amigos aí que ficaram 2, 3 anos persistindo. Aí, pum, explodiu. Então, eu não explodi ainda no digital, mas eu já consegui um alcance que eu acho que pouquíssimas pessoas conseguiu em 5, 6 meses. Acho que não conheço quase ninguém que conseguiu um alcance tão alto no digital em 6 meses, menos de 6 meses. Então, acho que é a persistência. Tenho mais uma, então. E a criatividade para fazer o conteúdo? Olha, isso eu já sempre fui criativo. Né? Então, eu vejo uma coisa, eu crio 50 na minha cabeça. Isso, acho que eu nasci com um pouco disso, tá? Eu vejo uma coisa, eu tiro... Nossa, eu sou muito criativo e um pouco sensitivo, assim. Então, quando eu fiz a análise de perfil, eu tenho uma... Parte das minhas decisões, elas são tomadas com base nas minhas sensações. Eu vejo uma coisa, eu sinto que aquilo vai dar legal. E uma coisa que é muito interessante que eu esqueci de falar para vocês, por exemplo, quando eu ia fazer um concurso público, eu sabia qual era o concurso que eu ia passar. Eu falava, esse eu vou passar. Esse eu não vou. Eu sentia qual era o concurso que eu ia passar. E eu nunca errei. Nunca errei. Eu acredito. Se eu fosse fazer aquela prova e eu falar assim, essa aqui realmente parece que era uma questão de crença. Aham. Na hora que eu ia fazer a inscrição, eu falei, esse concurso eu vou passar, eu passava. Esse eu não passava.
Uau. Então isso era muito interessante. E no digital foi assim, eu falei assim, eu vou fazer esse negócio e vai explodir. E ainda não explodi para ganhar dinheiro ainda, né? Mas já entrou, já tá pagando os custos, então. Mas a questão do digital, hoje, tem mês que eu cheguei a 8,7 milhões de Visualizações. visualizações só no Instagram. Uhum. Né? Ultrapassou 10 milhões, se eu for contar TikTok e tudo mais. Então é muita coisa. Que legal. Doutor, nós vamos acompanhar os teus passos Vamos aí, sim. torcendo por você e seguindo muito deles, porque a Sim. nossa intenção também é crescer no digital. Muito obrigada pelo teu tempo. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, né? Pra nós Tá bom? também. muito bom Muito mesmo. obrigada mesmo. Obrigada por abrir aí sua vida pra nós. Que é isso, é uma honra estar com vocês aqui. E persistam, eu tenho certeza que vocês vão explodir também. Amém. Muito obrigada. Tá bom? E pra você. Vai. E deixa um recado pro pessoal de casa, uma mensagem sobre tudo que a gente falou aqui um pouquinho. Para você que está assistindo esse episódio aqui, tão importante, faça como eles, faça como eu. Nunca desista dos seus sonhos. Persista. Não importa aonde você está, não importa qual é o patamar, não importa se você não tem conhecimento. Se você nunca desistir e acreditar primeiramente em Deus e depois em você, você vai conseguir tudo o que você quiser. Tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é Uau. inacreditável. Uau. Amém. Amém. E pra você que tá aí nos assistindo, já deixa o teu like, nos siga no Instagram, siga o Dr. Rogério. Muito obrigada. Compartilha esse vídeo. E siga o Estúdio Pode Vir também. É isso aí. Siga o estúdio aqui, o nosso querido estúdio. E muito obrigada. Um beijo pra você e Beijo. até o próximo Tchau, episódio. tchau. Tchau, gente.